A história começa em uma faculdade, onde o protagonista, MC, está sentado sozinho, cercado por um mar de estudantes conversando. Ouvindo o barulho, Hajime decide que nada de bom vem de se aproximar demais das pessoas. Ele se pergunta de onde os outros tiram energia para uma interação social constante. Acreditando que as pessoas precisam de espaço, buscando a solidão, ele coloca seus AirPods, usando-os como uma barreira contra o mundo. De repente, uma garota invade seu espaço pessoal e tira um dos fones de seu ouvido. Ela o cumprimenta alegremente pelo nome. Antes que ele possa responder, Sasakina coloca o fone em seu próprio ouvido para ouvir. Ela reage chocada, perguntando em voz alta se ele está ouvindo algo LWD. Hajime nega imediatamente, explicando que é a ASMR. Quando ela pergunta o que isso significa, o garoto explica de forma constrangida o conceito de relaxar por meio de sons suaves, como sussurros ou batidas leves. Ele admite que seu gatilho pessoal é o sussurro, mas rapidamente acrescenta que sabe que isso pode parecer nojento. Preparando-se para ser julgado, para sua surpresa, a garota sorri calorosamente. Ela o tranquiliza, dizendo que não acha isso nojento de forma alguma, observando que é legal vê-lo apaixonado por alguma coisa. Hajime cora com aceitação inesperada. Aproximando-se dele, Sasaki sussurra diretamente em seu ouvido para provocá-lo, perguntando se o áudio ao vivo não seria ainda melhor. Hajime dá um pulo para trás, em pânico. Ela ri e comenta que o CD que ele havia lhe dado anteriormente foi incrível. Hajime se sente envergonhado, mas feliz por ela ter gostado. Nesse momento, uma amiga a chama, dirigindo-se a ela como Sasaki. Ela se desculpa, prometendo ver Hajime mais tarde. Colocando novamente seus AirPods, Hajime se pergunta o que acabou de acontecer. Ele reflete sobre a identidade dela, Sasakina, uma estudante do segundo ano coroada como a estrela do campus no concurso de beleza da universidade. Com seu rosto deslumbrante e personalidade descontraída, ela recebe confissões o tempo todo e é querida por todos. Ele se lembra do primeiro encontro deles. Ela se aproximou dele supondo que, por ele ser quieto, fosse bom com computadores. Desde então, ela conversa com ele ocasionalmente. Hajime admite internamente que tem dificuldades com Sasaki, não porque não goste dela, mas porque ela é totalmente o seu tipo, porém completamente fora de seu alcance. Ele se preocupa que as provocações dela o façam pensar demais, dizendo a si mesmo que ela provavelmente trata todo mundo dessa forma. Mais tarde, durante um intervalo, Hajime sai da aula ainda pensando nela. Consciente dos olhares que recebe quando ela fala com ele, ele busca escapar sintonizando uma stream de Otozan, uma streamer de ASMR tranquila, com uma voz calmante, que acabou de alcançar 100.000 inscritos. Ela é seu conforto de sempre. No entanto, sua fuga é interrompida quando Sasaki aparece novamente à sua frente, animada, dizendo que o encontrou. Hajime olha para cima, surpreso. Ela o lembra de que tinha dito até mais cedo. O garoto percebe que ela quis dizer isso literalmente. Ele se pergunta por que ela o procuraria e se ela poderia estar interessada nele, mas imediatamente descarta o pensamento como um exagero nojento. Ele pergunta se ela precisa de algo, tentando manter a compostura. Sasaki-senpai pergunta de forma brincalhona se ela não pode falar com ele sem um motivo, mexendo com a cabeça dele. No entanto, ela admite que realmente tem um motivo específico. Hajime se prepara para não cair novamente nos truques dela. Sasaki revela um segredo, ela também faz transmissões e estava procurando alguém para ajudá-la. Ela se senta ao lado dele no banco. Hajime fica chocado ao descobrir que sua veterana é streamer. Ele fica nervoso com a proximidade e se afasta um pouco, sugerindo que ela peça ajuda a outra pessoa. Sasaki insiste que não contou a mais ninguém porque sente que Hajime sabe guardar segredos. O garoto se levanta, indo para a ponta do banco, murmurando que não tem ninguém para contar de qualquer forma. Ela acrescenta que ele sempre ajuda com coisas de tecnologia. Hajime implora, observando que até esse nível de proximidade já atrai atenção indesejada. Ela sorri e diz para ele ignorar. Quando ele se recusa, ela pergunta se ele simplesmente não quer ajudar. Olhando para o rosto inocente dela, Hajime acha que ela soa como se estivesse flertando e cora. Ele gagueja,
dizendo que não é que ele não queira. Sasaki rapidamente interrompe, dizendo que vai pagá-lo. Naturalmente, Hajime fica confuso. Ela declara que vai pagar o que ele quiser, qualquer coisa. Inclinando-se mais perto, ela sussurra para enfatizar a palavra qualquer coisa. Hajime dá outro pulo para trás. Sua mente dispara com a implicação desse qualquer coisa, perguntando-se se ela quer dizer ela mesma. Ele se questiona se isso é um jogo de punição ou uma armadilha. Sobrecarregado pela situação e pela falta de distância, ele entra em pânico. Ele se desculpa em voz alta e sai correndo. De trás, Sasaki grita para ele procurá-la se mudar de ideia. Mais tarde, em casa, Hajime se senta em frente ao laptop, perdido em pensamentos. Ele reflete sobre os acontecimentos do dia, questionando se a garota estava apenas brincando com ele. Ele admite que não é a proximidade que odeia, mas sim sua incapacidade de entender as intenções dela. Ele teme interpretar mal a situação e passar vergonha. Ao checar a hora, percebe que está tarde e que a stream está prestes a começar. Ele coloca os fones enquanto a streamer Otozu inicia a transmissão. Hajime encontra conforto em sua voz familiar, observando que parece manter a distância perfeita. Esse é o único momento em que ele consegue esquecer o que as pessoas pensam. No entanto, sua mente volta a Sasaki. Ele se lembra de que ela mencionou que também fazia transmissões e se arrepende de não ter perguntado o nome do canal dela. De repente, Otozu se desculpa e encerra a stream abruptamente. Hajime fica confuso com o término antecipado, mas decide ir dormir. Nesse momento, ele ouve barulhos do outro lado da parede. Ele percebe que é sua vizinha, lembrando que alguém se mudou na semana passada. Ao ouvir a voz de uma mulher, ele espera que ela não seja barulhenta nem irritante. Ele chega a considerar entrar em contato com o proprietário, mas decide que já é tarde demais. Resolve aguentar por aquela noite. De repente, um grito de socorro corta o silêncio. Hajime se levanta de um salto, alarmado com o grito da mulher ao lado. Ele se preocupa que possa ser uma cena de crime. Ele pensa em chamar a polícia, mas percebe que pode demorar muito. Pegando um pedaço de pau para se proteger, ele sai correndo e toca a campainha da vizinha. Apesar da ansiedade, ele grita perguntando se ela está bem, identificando-se como o vizinho. A porta se abre de repente, e alguém o abraça imediatamente. Hajime fica chocado ao descobrir que é Sasaki N. Ele pergunta por que ela está ali. Ela explica, em pânico, que havia um rato. Enquanto ela fala, o rato realmente foge pela porta, passando por eles. Ela se agarra a ele, tremendo, e explica que o rato apareceu bem no meio da transmissão. Hajime percebe o detalhe sobre a stream. A stream. Sasaki faz um sinal de vitória e revela de forma brincalhona sua identidade secreta. Ela é, na verdade, Otozu, a streamer favorita dele. Ela aponta que é sua vizinha da porta ao lado e também sua veterana. Ela declara que, já que ele veio correndo até ali, agora está obrigado a ajudá-la. Hajime protesta, dizendo que só veio porque ouviu um grito. Sasaki rebate dizendo que ele já recebeu sua recompensa, não recebeu? Ele fica confuso até perceber o que ela quis dizer. Sasaki o provoca, comentando que pedir ela como pagamento foi bem ousado da parte dele. Hajime fica completamente sem jeito, sentindo seu senso de espaço pessoal desaparecer. Ela se abaixa e sussurra em seu ouvido, avisando que, se ele não ajudar, ela terá que provocá-lo ainda mais. O garoto percebe que, com apenas um único sussurro dela, seu pequeno e silencioso mundo começou a desmoronar. No dia seguinte, na faculdade, Hajime caminha pelo corredor. Sasaki passa por ele e sussurra que estará esperando por ele em seu quarto. Ele fica chocado. É revelado que, depois de descobrir que sua streamer favorita é na verdade a veterana mais popular do campus, ele acabou concordando em ajudá-la com o trabalho de streaming. Hoje, ela o convidou para seu apartamento. Após a faculdade, o garoto toca a campainha do apartamento dela com as mãos trêmulas. Sasaki abre a porta e o recebe. Hajime a segue, notando que ela se veste de forma muito mais relaxada em casa. Ela comenta casualmente que ele é o primeiro garoto a entrar em seu apartamento.
Ele fica tão nervoso que isso aparece em seu rosto. Quando ela pergunta o que há de errado, ele aponta que ela está usando a voz de streamer. A garota explica que essa é, na verdade, sua voz natural e o provoca, perguntando se ele gosta. Hajime aperta o peito, nervoso a ponto de achar que vai vomitar. Ele tenta se acalmar respirando fundo. Ele percebe que ela tem um cheiro doce, mas também levemente azedo. Confuso com o cheiro azedo, ele olha para o quarto dela. Está incrivelmente bagunçado, cheio de lixo. A visão o atinge com força e ele começa a se sentir mal. Sasaki diz para ele ignorar a bagunça, mas ele começa a engasgar. Ela explica que o lixo só vai se acumulando. Ela coloca um dedo nos lábios, pisca e chama isso de segredo de menina. Hajime se pergunta se essa é mesmo a organizada Sasaki-senpai que ele conhece. Ela diz para ele se sentar onde houver espaço. O garoto se move entre o lixo e encontra um lugar. A streamer agradece por ele estar ajudando. Ele aceita, mas pensa internamente que ela praticamente o forçou. Ele admite que, se ela tivesse revelado desde o início que era sua streamer favorita, talvez ele não tivesse concordado tão facilmente. Ela ri, dizendo que sabia que ele é o tipo que mantém uma distância respeitosa de seus ídolos. Hajime percebe que ela o entende completamente. Ela explica que não queria usar sua identidade para pressioná-lo. Ele sorri, achando isso muito atencioso e exatamente o tipo de coisa que sua streamer favorita faria. De repente, ele toca em algo estranho atrás dele. Ele fica chocado ao descobrir que é a roupa íntima dela. Ele grita em pânico. Sasaki ri, percebendo que deixou aquilo ali depois do banho mais cedo. Hajime percebe que está recém-usada e pensa que ela não deveria ser tão casual com isso. Ele se pergunta se ela está usando alguma coisa por baixo agora. Lendo sua mente, ela o provoca, perguntando se ele quer descobrir. Ele entra em pânico e joga a peça longe. Ele pergunta o que exatamente ela quer que ele faça. Ela se sente e pede que ele saia com ela. A cena muda para uma estação de trem. Hajime está ali totalmente disfarçado, com óculos e máscara, embora as pessoas ainda estejam olhando. Sasaki chega e sussurra em seu ouvido, perguntando se o deixou esperando. Ele reclama que ela está muito perto. Ela questiona a roupa dele. Ele explica que não quer chamar atenção. Ela argumenta que isso faz parecer ainda mais suspeito. Ela tira os óculos dele, declarando que disfarces não são permitidos em um encontro, e coloca os óculos na própria camisa. Hajime fica chocado com a palavra encontro. Ele se pergunta como ela conseguiu reconhecê-lo. Seguindo-a sem a máscara, ele tenta racionalizar que essa distância significa que não é um encontro de verdade. Ele supõe que, para alguém tão popular quanto ela, um encontro pode significar apenas sair para passear. Eles entram em uma loja, e Sasaki olha microfones. Ela explica que o microfone dela anda falhando e que queria ajuda para escolher um novo. Hajime percebe que ela quis dizer sair literalmente, no sentido de sair de casa. Ele diz que ela não precisava sair com ele só por isso. Ela se inclina mais perto e pergunta se ele criou expectativas. Ele pergunta o que ela quer dizer. Ela o provoca, sugerindo que ele estava pensando em algo indecente. Ele nega, suando nervosamente. Ele insiste que está apenas ajudando. Acrescenta que uma garota popular pedir para um cara sombrio como ele sair parece uma armadilha. Ela nega isso firmemente. Ela fica bem perto dele e diz que nunca faria isso com ele. Ele cora com a sinceridade dela. Ela olha para o microfone, mas reclama que não é fofo. Ele suspira, observando que ela nem vai aparecer na câmera. Ele pensa que não entende extrovertidos. Ela insiste que fofo é justiça. Ele concorda, mas pergunta se ela está indo para um visual de idol. Ela recusa, dizendo que revelar o rosto está fora de questão, pois não aguentaria. Hajime elogia a voz dela e sugere um microfone que combine com ela. Ele começa a murmurar detalhes técnicos e pede desculpas por soar como um nerd. Ela sorri e diz que não é nada disso. Ela coloca os fones nos ouvidos dele, dizendo que o som está bom. Ela agradece por ele se importar com a stream dela e assistir com tanta atenção. Ele tira os fones, declarando que o som está perfeito.
Ele diz que ela é incrível. Ela cora profundamente. No dia seguinte, na faculdade, os estudantes fofocam. Um aluno pergunta se o outro ouviu falar da Sasaki. Eles dizem que a viram andando com um cara sombrio o outro dia. Eles se perguntam o que ela estava fazendo com ele, notando que ela parecia falar normalmente. Outra garota por perto ouve a conversa sobre Sasaki e o garoto sombrio. Mais tarde, a aula da manhã termina, deixando os alunos entediados. Sasaki se levanta para sair, e uma colega pergunta onde ela